Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a nossa série de vídeos sobre satélites. E o Carlos Camardella, o nosso convidado, vai continuar explicando um pouquinho mais sobre essa tecnologia que a gente já conhece, mas sempre tem muitas novidades em torno do tema, né? Vamos lá? Qual a diferença dos satélites GEO e LEO, né? O LEO é o Low Earth Orbit, né? Que são os satélites de baixa órbita, tipo Starlink, e os GEO são os satélites geossíncronos geoestacionários. O satélite GEO, ele normalmente cobre até continentes inteiros, né? Países grandes, como o Brasil, são cobertos por um único satélite. Então, geralmente você tem duas estações de transmissão e recepção, que são os hubs, né? Principais, você tem o teu link principal satélite, e em volta ali daquela cobertura, você tem as suas estações de transmissão e recepção satélite, que são os seus clientes, né? Quando a gente fala no satélite de baixa órbita, eles estão muito mais próximos da Terra. Então, na verdade, cada um daqueles spot beams que a gente viu, que são viáveis de se fazer com satélite GEO, ele, na verdade, é um único beam de um único satélite LEO, porque ele está muito baixo, né? O satélite de baixa órbita, eles ficam entre 300 km e 1.500 km de altitude. Então, eu não tenho como ter spot beams, né? O beam é único, já é o spot mesmo. Isso me leva à necessidade de ter diversos satélites, porque a cobertura de cada um é muito restrita, né? Então, enquanto um satélite geoestacionário cobre 8.000 km com vários spots, ou com um único, né? Se for um satélite tradicional, um satélite de baixa órbita ele vai cobrir coisa de 500 a 600 km, na melhor das hipóteses, a depender da altitude dele, da órbita, né? E eles não são geoestacionários, eles ficam numa órbita que a gente pode ver aqui do lado, é uma órbita elíptica, do Polo Norte para o Polo Sul, numa velocidade de 7,5 a 7,8 km por segundo. Eles passam extremamente rápido sobre a nossa cabeça. Então, assim, na verdade, a visada que você tem do satélite, o tempo que você tem para a sua antena enxergar o satélite, é coisa de 15 minutos. Se você utilizar uma antena tradicional de satélite, você vai ter no máximo um aproveitamento de coisa de 4 a 5 minutos daquele tempo que o satélite está passando, porque depois você desalinha demais. Aí é necessária uma antena muito cara, que é um dos problemas de você trabalhar com satélite LEO, que é a antena de Active Phase Array. Basicamente, são antenas ESA, né? Então, na verdade, a antena vai perseguindo o satélite, né? Então, tanto para transmitir, quanto para receber uma antena eletrônica por feixes. Então, é uma antena cara, e que não é tão boa quanto você ter um satélite parado lá em cima e uma antena parada aqui embaixo. Então, esse é um dos problemas de você trabalhar com os satélites LEO, né? Você tem um setup mais caro em terra e o satélite voando, passando super rápido lá em cima, né? Eles passam, 15 vezes por dia, 16 vezes por dia, sobre um determinado ponto no globo. Então, eles gastam muito combustível, são equipamentos leves, então também não tem como carregar muito combustível, então a vida útil deles é coisa de 5 a 7 anos. Então você precisa, para cobrir um país como o Brasil, coisa de 9 a 10 satélites desses, para cobrir todo o território. Então, no fim das contas, você tem que ter uma constelação com milhares de satélites para você ter a mesma cobertura que você teria com 10 satélites geoestacionários. Mas quando a gente olha, né, para as vantagens, quais são as vantagens? Como ele está muito mais próximo da Terra, a latência de transmissão é menor. Então, enquanto num satélite geoestacionário eu tenho 238 milissegundos de latência, né, por um link inteiro, você dá um ping e voltar. No Starlink, dependendo da altura, né, as constelações Starlink têm 3 níveis orbitais. Um a 550 km, que é o intermediário, que é considerado o primeiro Shell, o mais alto de 1.110 km e o mais baixo de 340 km. Os testes que foram feitos foram com esses do terceiro Shell de 340 km, que deram as menores latências. Em torno de 5 milissegundos, né, na melhor das hipóteses. Isso é o previsto por cálculo. Quando a gente vai fazer o teste, mesmo com o speed test, a realidade é bem diferente, né? Esses 4,86 se tornariam 10, né, porque você vai e volta 2 vezes. Na verdade, deu 15 milissegundos a melhor latência, chegando a 51. Por quê? Porque o satélite ele fica andando. Então, às vezes, a antena não consegue ter um bom tracking lá para o teu satélite fazer o link, né? Também o throughput varia muito, né? Então, a latência variou de 15 a 51 e o throughput você conseguiria, na melhor das hipóteses, 209, 210 megabits por segundo, muito próximo do que a gente consegue com o satélite GEO, né, com o spot beam, você varia até 75 mega. Os resultados, eles não são rígidos, eles flutuam muito por causa dessa dificuldade de tracking do satélite. Uma outra coisa que eles fazem, e aí é interessante,
é que você tem o Inter-Satellite Laser Link. Então, os satélites de baixa órbita, eles se comunicam entre si para fazer um backhaul satélite. Então, se você está aqui nos Estados Unidos, você vai descer numa hub que está nos Estados Unidos. Se você está no Brasil, você vai descer numa hub que está no Brasil. Então, com isso, ele evita que você tenha uma latência grande de transmissão se a sua hub, por exemplo, for só num país e você estiver em outro, ou em outro continente. Então, essa é uma das grandes vantagens, mas esses links agora ainda estão em teste. Qual o problema desses satélites? Né? Eles vão gerar muito lixo e geram também problema para os astrônomos. Né? Como os satélites estão lá no espaço e você tem constelações de milhares de satélites, você começa a complicar demais a observação espacial com os telescópios na Terra. Né? Como a gente integra satélite com 5G? Se a gente pensar num satélite geoestacionário, a gente tem aquele problema de latência alta, né, em torno de 550 milissegundos fim a fim, e aí isso impacta na navegação internet. Eu consigo ter algumas acelerações nos links satélites, então o GTP é um protocolo de encapsulamento que a gente usa na rede móvel, então tem aceleração GTP, mas o que for o DP, você não consegue acelerar, porque é tempo real, né, real time. Agora, se eu preciso de aplicações de baixa latência, como o 5G é uma rede pulverizada, uma rede distribuída, eu posso criar um data center de edge, um data center naquela localidade, e ali as minhas aplicações de baixa latência vão ficar hospedadas nos servidores específicos. Eu posso, inclusive, ter um sistema de MAC, né, que é o Multi-Access Edge Computing, que você tem um nível de controle maior das aplicações até em nível nacional. Você pode ter uma aplicação local ou uma aplicação nacional, ou uma CDN, por exemplo, os caches da CDN ficam lá locais e ele vai fazendo o download, né, dos filmes que são mais assistidos em horários que você não está no real time. Então, você consegue bypassar, né, com 5G, uma coisa que a gente não tem, com 4G, você consegue bypassar um pouco das dificuldades dos links satélites, no caso dos satélites geoestacionários. Para satélites de baixa órbita, tem a opção de você ter o cache no próprio satélite, né? A gente chama de Software Defined Satellite. Você tem um servidor no satélite. Então, você pode usar o satélite, fazer o cache no satélite e depois descarregar aquele cache no teu cache local, acelerando as aplicações. Por último, as aplicações que estão sendo visualizadas, né? Basicamente a IoT, para a release 17 do 3GPP, né? O satélite ele se torna um refletor da sua rede móvel. Então, você pode, se for um satélite definido por software, onde eu tenho um servidor embutido no satélite, eu posso ter até a minha baseband, a DU, né, que é a controladora de rádio, embutida no satélite. Então, o satélite, na verdade, é uma estação radiobase. Né? Então, os terminais vão falar diretamente com o satélite, e o satélite vai se comunicar com o núcleo da rede 5G, como se ele fosse uma estação radiobase, pelo seu link da hub. A outra opção é o satélite ser exatamente um espelho, né, o mirror in the sky. Intercepta os sinais das redes celulares numa determinada frequência e replica para a rede na mesma frequência. Qual é o problema dessas duas aplicações? É que só servem para IoT, porque a atenuação de espaço livre é muito alta para a potência dos terminais da rede móvel. Repara que quando a gente fala de satélite de baixa órbita para banda larga ou para outras aplicações mais profissionais, eu tenho aquela antena eletrônica steerable, né? Mas no caso da rede móvel, eu tenho a antena do meu terminal lá, aquela anteninha de baixa potência. Então, só dá praticamente para usar nesse tipo de aplicação com terminais móveis para aplicações de IoT, porque eu vou ter um throughput muito baixo devido à minha perda, né, por atenuação de espaço livre até chegar lá naqueles 500 quilômetros que o satélite vai estar. Né? Então, a gente trabalha na rede celular com níveis de menos 125, menos 135 dB para a IoT e menos 115 dBm, menos 110 dBm é o limite para a rede local, né, para os terminais para a banda larga. Então, se a gente fizer as contas aqui, vai ver que com a potência de transmissão mais a atenuação de espaço livre vai dar algo entre menos 130 e menos 135 dBm de potência nos terminais, chegando no satélite ou chegando nos terminais. Então, está no limite da operação de IoT, e essa é a integração, né, que o 3GPP prevê, né, tanto você tendo sua própria estação radiobase embutida no satélite, ou ele trabalhando como um refletor. Carlos, muito obrigada pelo conteúdo, assim, foi fantástica a apresentação. Eu que agradeço, é uma honra, né? Eu fico muito feliz de poder participar dos eventos da SET, de poder mostrar a realidade da rede, né? Tem muito hype, mas assim, o hype é baseado em coisas muito interessantes, né?
é um exagero da realidade, mas a realidade mesmo, ela é uma evolução absurda em relação ao que a gente tem hoje, né? E ainda vai continuar evoluindo. Isso não para, né? A gente vem em ondas e cada onda vem cada vez mais alta, né? Com várias novidades. Então, acredito que a gente vai ter muitas evoluções ainda pela frente. Quem sabe a gente chega, né, no hype que tanto falam, né? Um dia.